Muito bom dia, está começando mais um Bom Dia Mercado. Estou gravando este vídeo no dia 13 de janeiro para fazer o nosso planejamento para o dia 14, sexta-feira, 14 de janeiro, onde teremos o retorno da Bundesliga 2, que para mim é uma das competições mais lucrativas. Talvez não seja a competição com maior fama na Europa, muito longe disso. Talvez não seja a competição com maior qualidade técnica, também muito longe disso, mas é uma competição que eu me desenvolvi muito bem ao longo dos anos e que, obviamente, participa efetivamente dos meus lucros mensais e anuais, então o retorno da Bundesliga 2 é muito importante para mim. Eu costumo me empolgar um pouco quando eu falo de Bundes 2, justamente pelo retorno que ela me traz, né? Então, obviamente, você pode se assustar e falar, pô, segunda divisão da Alemanha, por quê? Né? Poderia ser qualquer outra segunda divisão, foi porque eu me desenvolvi aqui. Né? Eu tenho muito mais aptidão para fazer a Bundesliga 2 do que, por exemplo, a Premier League. Mas isso é questão de jornada, cada um tem a sua, cada um se desenvolveu. Mas o retorno da Bundesliga 2 me deixa muito feliz. Ela que estava parada desde de meados ali de dezembro, está retornando nessa sexta-feira. Também teremos um jogo da Bundesliga 1 que eu vou me focar. E o restante dos jogos eu vou deixar a turco, holandês, a própria Premier League. Eu vou me abster um pouco de comentar, porque esse aqui é um planejamento mais pessoal, mas se você tiver alguma informação, deixa aqui nos comentários. E também vou deixar os dados estatísticos sobre essas partidas no nosso PDF de apoio para quem é membro aqui do canal. Se você não é, considere clicar aí em Seja Membro. Eu mando para você sempre à noite para você se preparar para outro dia, tá bom? Vamos começar pelos recados, é muito importante, né? Os recados aqui do nosso programa. Primeiro, se você não é inscrito nesse canal, olha aí que beleza esse botãozinho de se inscreva no canal e ative as notificações. Este não é um canal de palpites, nem de entradas, nem de bilhetes prontos. E nem vai ser, nunca, tá? Esse é um canal sobre trade esportivo. Mas, talvez, com a base de informação que eu vou te dar aqui ao longo do vídeo, mesmo que você seja um punter, que você seja um apostador recreativo, que você esteja só correndo atrás de entrada, de bilhete, sem nem conhecer os times, talvez aqui você consiga um embasamento para fazer suas entradas da melhor maneira possível. Eu trabalho ao vivo, eu trabalho criando cenários para poder encontrar oportunidades de valor ao vivo e fazer o meu trabalho. Esse que é um trabalho de um trade e esse é um canal de trade esportivo. Mas é muito bem-vindo, são todos muito bem-vindos por aqui. Então não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Sempre que eu vou trabalhar, e eu trabalho quase todos os dias, né? Sempre que eu vou trabalhar eu faço um planejamento aqui com vocês. Óbvio, ativa as notificações para você não perder nenhuma notificação aqui do YouTube. De vez em quando o YouTube não notifica. E também me segue lá no Telegram, canal do Theo, tem um link aqui embaixo, onde você, além de receber essas notificações, vai conseguir também acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Né? Eu não fico ali postando lucro e prejuízo o tempo todo, eu fico tentando ajudar vocês de alguma forma com a leitura dos cenários que eu estou vendo ao vivo, tá bom? Fechou? Mais um recado, a nossa parceira aqui do canal, a Betfair, me pede sempre para avisar vocês que essa semana tem promoção para você que não tem conta na Betfair. A gente tem no domingo, se eu não estou enganado, um grande jogo entre Manchester City e Chelsea que pode definir, obviamente, a Premier League. Se eu não me engano, esse é um jogo de Premier League, com uma cotação de 20 para o City vencer o Chelsea. Tá? É bem provável que essa odd esteja aí próximo de, vou chutar, tá? 1,70, 1,80 ou até mais baixo, né? Dependendo do City em casa. E o Chelsea também não vem numa fase tão boa, mas a Betfair está oferecendo para novos usuários que não têm conta na Betfair uma cotação de 20 caso o City vença. Então, obviamente, leia os termos de uso se você tem interesse, mas não deixe de usar o link aqui embaixo que ajuda muito o canal. E, para quem já é membro da Betfair, a gente tem a promoção de R$5 para você usar nesse jogo. A Betfair foi econômica agora, hein? Ela costuma dar R$10, R$5 para Manchester City e Chelsea. Esse bônus gratuito, como ele é um bônus, ela escolhe para quem dá. Nos termos diz que é para todo mundo, mas nem sempre é. Né? O último eu não ganhei, no penúltimo eu ganhei, aí no antepenúltimo eu ganhei. Depende muito, eu acho que eles devem fazer algum rodízio, alguma coisa assim, mas é de graça, então não dá para reclamar. Se você não já tem conta na Betfair e também, ou não tem conta na Betfair, utiliza esses R$5 gratuitos, clica aqui no link, clica ali em Quero Aposta Grátis para você receber o bônus. E você tem que utilizar naquela opção criar aposta, que é aquela que você tem que usar no Sportbooks, criando várias opções. Fechado? Outro detalhe, aqueles cupons de desconto do Leitura, se eu não me engano, acabaram, tá? Talvez tenha um ou dois ali ainda, mas foram muito bem utilizados. Agora eu vou tentar o seguinte,
Se você não conhece o Leitura é uma plataforma que vai te ajudar a validar os seus métodos, tanto com leitura de jogo, quanto com replay de mercado, com estudos de caso e também com o Discord, onde você vai poder trabalhar mais próximo de mim ao longo do ano inteiro, né? Mas eu vou tentar conseguir com eles alguns descontos para anual, para quem quiser fechar pacotes maiores e não só para o mês. Eu consegui, num plano de R$50, eu consegui um desconto de R$30, ou seja, a pessoa pagava 20 para experimentar a leitura, como se fosse ali uma degustação de Netflix, né? Então eu vou ver se eu consigo com eles uma porcentagem mesmo para um plano maior aí, para quem quiser de fato trabalhar mais próximo de mim nesse ano de 2022, que é ano de Copa. Beleza? Fim dos recados. Peço desculpa, mas é importante para a gente cumprir os nossos planejamentos. Vamos voltar então aqui ao SofaScore. No nosso Notion, nosso último planejamento é do dia 12, né? Eu já fiz o planejamento do dia 13, já postei, já está no YouTube. Inclusive tem um jogo do Atlético de Madrid com o Bilbao, que eu tinha comentado sobre o fator casa e fora, e esse jogo vai ser na Arábia Saudita. A Federação Espanhola vendeu os direitos da Supercopa da Espanha de novo lá para o mundo árabe, e com isso a gente tem talvez mudando algum cenário naquele jogo, mas eu acredito que o Bilbao fora de casa, independente se ele está fora da Espanha ou não, eu acredito que ele vai ter mais dificuldade de se apresentar, porque não é o fator campo, é o fator torcida, tá? Não é o fator Espanha, é o fator torcida. O Bilbao é um time ali que joga muito em cima da sua torcida, tá? E vai sentir muita falta. Já o Atlético de Madrid é um clube talvez um pouco mais difundido na Europa, talvez não seja tanto, mas é um pouco mais, e tem mais essa rotatividade, essa experiência de jogar fora dos seus domínios, tá bom? Mas eu, sinceramente, com todo o respeito, acho que vai ser um jogo fraco, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse dia 12 que a gente tinha feito. A gente tinha ali uma possibilidade de trabalhar um back Atalanta ou um back Porto. Não, nem vou olhar os jogos, tá? Só vou comentar o que eu fiz. Não consegui fazer nada na Atalanta. Cheguei atrasado para o jogo. O Porto não tinha padrão, na minha humilde opinião. Só se você tivesse comprado o escanteio, aí seria algo específico para bola parada. O jogo do Barcelona com o Real Madrid foi um jogo para gols, mas um jogo difícil de leitura. Para match odds foi um jogo muito complicado. Não deu... pode até ter dado padrões de correção no match odds, de movimentação, mas não foi um jogo fácil de trabalhar. Eu só dei um clique nesse jogo. E Inter e Juventus foi um jogo com muita correção no match odds, muita mesmo. E eu queria comentar sobre esse jogo rapidamente antes da gente começar, para puxar a tua orelha. Porque eu sei que muitos de vocês começaram esse jogo da Inter com a Juventus trabalhando ou back Inter ou lei Juventus, em uma correção extrema que o mercado aconteceu. Foi uma correção que em menos de 6, 7 minutos pagou 10% para quem estava em back Inter. E eu era um deles. Mas foi muito nítido a mudança de cenário, né? Aquela marcação alta da Inter que dificultava a saída de bola da Juventus. E olha que a Juventus estava fazendo um bom jogo, estava trocando passe rápido, de primeira, tentando surpreender a Inter, mas a Inter naquele início do jogo, ela estava simplesmente engolindo a Juventus, não tinha como, né? E isso fez com que a Juventus tivesse muita dificuldade na saída, e esse padrão de correção assustou, aliás, esse padrão de jogo assustou o mercado e o fez corrigir, né? E isso foi uma atitude de correção de mercado muito correta de quem fez, da sua parte, da minha provavelmente. Só que o lucro de correção não garante o lucro no jogo. É muito comum, quando a gente abre uma posição, a primeira coisa que a gente olha é quanto pagaria se eu tivesse deixado correr até o final. Mas não é isso que eu tenho que pensar. Eu abri uma posição para poder ficar dentro enquanto tinha valor. Não adianta eu ficar no mercado esperando essa Inter que está muito bem marcar um gol, esperando a Juventus que está muito mal sofrer um gol, ou esperando que essa odd que eu peguei, seja em lei Juve ou em back Inter, que ela vá para o sítio que ela tem que ir. Por exemplo, a Inter que vá a 0,1 e a Juventus que vá a 1.000. Não adianta eu ficar esperando se o padrão de jogo acaba. Enquanto eu tenho um padrão da Inter, excelente, provavelmente dentro da minha metodologia eu vou manter minha posição aberta. Mas naquele jogo, e eu sei que já passou quase 2 dias, né? Eu vou postar esse vídeo ainda hoje, vai ser um dia. Mas é importante ressaltar isso para você. A sua entrada no mercado ela foi corretíssima, mas a sua saída ela tem que ser tão boa quanto. Quando você viu a linha de marcação da Inter dando um passo atrás e a marcação da Juventus subindo, a Juventus tendo posse no campo ofensivo, indica-se que o quê? Que o mercado agora... ele vai olhar para o jogo e falar, opa, o jogo está
nesse momento, do jeito que eu imaginava antes do jogo. Isso quer dizer o quê? Que toda aquela descida da odd da Inter, que toda aquela subida da odd da Juventus, ela tem que começar a forçar o retorno. Isso é mercado. Eu ensino muito isso aonde? No meu curso gratuito de trade esportivo. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, faça o curso do iniciante até o avançado. Eu garanto para você, e isso como não é pago, eu posso garantir, que tu vai sair desse curso incrivelmente melhor em relação ao mercado. Porque ele é muito profundo nisso daí. E é por isso que eu gosto de tocar nesse ponto. Eu sei que a posição de abertura, saber abrir uma posição é muito importante para vocês. Isso sempre foi para mim. Mas fechar a posição é melhor ainda. Porque você deixar de tomar um gol é excelente. É uma coisa que vai te melhorar muito a sua taxa de acerto e a sua assertividade, mas também a sua lucratividade. Mas melhor ainda que não tomar um gol é enfiar aquela correção no bolso e terminar em lucro. Óbvio que se tivesse valor, eu permaneceria no mercado se eu tivesse valor na leitura, mesmo que a minha lucratividade fosse diminuindo, porque eu sei que o jogo às vezes vai mandar muito mais que o mercado. Mas a partir do momento que eu tenho uma lucratividade excelente de 10% em 6 minutos, o que te paga isso? E o mercado me mostra que o jogo está dizendo para ele se movimentar, ou seja, o mercado começa a querer subir, porque o jogo vai se movimentar, é a hora de você sair da posição e aí você enfia um pouco do lucro. O que pode ter prejudicado a sua leitura? Quando estava jogando Real Madrid e Barcelona, ele começou primeiro às 4 horas. Só tinha um jogo. Analisar o primeiro tempo de Real Madrid e Barcelona foi facílimo. Agora, quando começa Real Madrid e Barcelona, Inter e Juventus, West Ham e Norwich, Chelsea e Tottenham, aí você começa o quê? Com uma posição aberta no mercado, você começa a se perder na leitura. Isso não pode acontecer. Fechou? Recado dado? De coração, não quero o seu mal. Eu até estava trabalhando com o pessoal do Leitura ontem e eu fui muito incisivo. Eu falei bem feito para quem levou esse gol. Por quê? Fica nessa coisa, nossa, começou o Chelsea, começou o Tottenham, começou... Aí vem aquela euforia de um iniciante de querer, enquanto eu tiver com a posição aberta, eu vou olhar ali, tá errado. Presta atenção no seu dinheiro. Não dá para pegar todas as oportunidades do mundo. Não adianta você querer deixar uma posição aberta aqui, eu vou abrir uma ali, eu vou abrir uma lá. Não, foca na tua grana. Principalmente em match odds onde você tá com a stake cheia. E eu falei aquilo ali com eles, não foi porque eu quero o mal deles, pelo contrário. Quem trabalha comigo no Leitura sabe disso. Eu falei aquilo ali para aprender, porque o head dói e ensina. E eu sou muito favorável ao head ensinar. Para que da próxima vez as pessoas prestem atenção. Tá bom? Isso aconteceu com você. Presta atenção na saída, não só na entrada. Fechou? Excelente, então. Então vamos lá? Vamos organizar aqui para o nosso dia 14 de janeiro, o retorno da Bundesliga 2. Aí, fechou. Vamos para cá. Eu vou marcar aqui o que eu vou fazer. Vou ficar de fora da Premier League, com todo respeito. Também vou ficar de fora aqui da Ligue 1, apesar do Nice estar numa fase muito boa. Eu, particularmente, vou ficar de fora do Nice. Aqui a gente tem o retorno também. Já tivemos ontem, se eu não me engano. Acho que é hoje que está voltando, né? O retorno da Holanda. E temos aqui Besiktas e o Campeonato Turco, mas sinceramente eu vou ficar de fora. Então eu vou me focar na Alemanha. 2 jogos aqui da Bundes 2, um jogo da Bundesliga 1, um jogo perdido aqui da terceira Liga da Alemanha, que de vez em quando eu acompanho também. Havertz vai jogar fora dentro de casa contra o Duisburg, mas eu vou deixar esse jogo de fora. Eu tenho gostado muito de acompanhar em cima da tabela aqui, ó, o Mappen, o Magdeburg, o Braunschweig e só, tá bom? Se eu não esqueci de nada, eu não tenho feito a Copa das Nações Africanas, porque eu tenho conversado com o pessoal lá no Discord e eles falaram, cara, é muito fraco. E é muito fraco muitas vezes em relação a gols também. Vários jogos com 1-0 apenas. Ou seja, a gente cria muita expectativa, mas tem sido jogos ruins. Talvez lá no mata-mata comece a ficar melhor. Tá bom? Série B da Itália, papapá. Acho que não, né? Só isso então. Deixa eu dar uma olhada aqui na aba de favoritos para ver como é que ficou. Vou minimizar aqui o dia 13. Eu tô gravando na manhã desse dia 13.
e a gente vai falar aqui de Bundesliga 2, Dynamo Dresden e Hamburgo. Vamos lá, para quem não conhece a Bundesliga 2, por que eu gosto tanto, tá? O regulamento da Bundes 2, ele facilita muito um jogo disputado até o final, mesmo que o placar esteja elástico. Ah, mas o Hamburgo está ganhando de 3-0. Cara, o Dynamo não vai parar de correr, porque um dos critérios de desempate é gol marcado. Então, mesmo que eu tenha dois adversários muito ruins disputando contra o rebaixamento, se um deles marcou mais do que o outro, ele vai conseguir escapar. Isso faz com que a Bundesliga seja muito peleada, né? Que, pô, nos últimos minutos de jogo, quase sempre a gente vai ter um goleiro na área. E aí vai ceder espaço para gol de contra-ataque. Acontece demais da conta. Reviravolta, né? É aquele tipo de competição que você não consegue cravar match odds. Ah, mas, ó, por exemplo, o Hamburgo é favorito, ele vai vencer o Dresden. Não é assim que funciona. Eu já fiz várias vezes esse jogo. Em ano onde o Dresden estava bem, em ano onde o Dresden caiu. Eu estou fazendo um Hamburgo, já vai para a minha 4ª temporada ou 5ª temporada na segunda divisão da Alemanha. Então, assim, cotações na Bundes 2, pendendo para 1,50 para baixo, ela quase nunca entra. Por isso que você tem um Hamburgo, que é aqui o terceiro colocado, a uma odd de quase 2. Porque é muito difícil jogar na Bundes 2. E se você prestar atenção aqui, ó, do Paderborn, que é o 9º, até o Hamburgo, são 3 pontos de diferença. Olha a quantidade de time que está aqui, ó. E esses dois times aqui estão desgarrados porque eles estão muito bem em 2 critérios. O São Paulo dentro de casa e o Darmstadt dentro de casa e fora de casa. Eles estão um pouco acima da média, né? Porque geralmente é quase tudo igualado. E é disputa até o final, né? Então, majoritariamente na Bundesliga 2 eu venho trabalhar mercado de gols, né? Não vou sair entrando a qualquer odd, eu tenho minhas metodologias, mas também me dá muita oportunidade para alavancagem. Eu não chego aqui e pego qualquer time que está perdendo, vou buscar a virada. Eu preciso de alguns indícios, né? Mas me dá uma leitura muito bacana. Outra coisa que eu olho muito na Bundesliga 2, que é predominante, bola aérea. Por quê? São times de qualidade inferiores. Então, se eu tenho, às vezes, pouca qualidade, o que o time treina incessantemente? Jogada ensaiada, bola parada. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho desse jogo. O Dresden foi campeão da terceira liga da Alemanha no ano passado, eliminou o Paderborn na DFB Pokal, começou muito bem o ano e agora vem caindo com toda a maestria. O que eu sinto falta no Dresden? Um jogador de criação, um jogador, além da criação, um jogador matador, um jogador de finalização que seja muito bom. Na minha opinião, ele não tem. Tem alguns jogadores que mandam muito bem no 1 para 1? Tem. Tem uma defesa muito compacta, principalmente jogando em casa? Tem. Mas falta muito, peca muito na finalização, tá? Já o Hamburgo, muito bem dentro de casa esse ano. É o terceiro lugar dentro do seu domínio. É um dos invictos na competição, só tomou 10 gols. Para o Hamburgo, para o padrão do Hamburgo é até pouco, né? Mas precisa melhorar muito ainda o desempenho fora de casa, um desempenho extremamente mediano do Hamburgo fora de casa. E um time do tamanho do Hamburgo precisa melhorar, tá? O Dresden, dentro de casa, tem 5 vitórias e 3 derrotas. E 3 derrotas, não é um time que empata muito, mas dá uma olhada aqui na compactação defensiva. Um time que toma meio gol por jogo, mais ou menos, pouquinho mais do que meio gol por jogo. Então é difícil fazer gol no Dresden fora de casa. Só que o ataque do Dresden também não ajuda muito. 12 gols apenas em 8 jogos. Já o Hamburgo fora de casa é um time que tem marcado pouquíssimo também. As vitórias do Hamburgo fora de casa têm sido de 1-0, 2-1 no máximo, né? E é um time também que não tem sofrido tanto gol. Então, assim, inicialmente, vir para trabalhar gol nesse jogo, inicialmente no pré-live não é uma boa pedida. Mas sempre na Bundes 2 o jogo às vezes toma uma direção diferente. Tá? E quando eu digo sempre, é quase sempre mesmo. Né? A gente vem com uma expectativa muito truncada e às vezes uma lesão, às vezes um lance específico, às vezes um gol específico cedo faz o jogo descarrilhado que ele estava separado e ele começa a entrar num ritmo completamente louco. Tá? Porque é muito difícil que um time abra o placar e mantenha vantagem. Ele geralmente vai ter que lutar para aumentar essa vantagem, senão ele vai sofrer o empate. Ele costuma ser punido, tá? Então, inicialmente, eu não venho fazer nada nesse jogo e vou esperar algo acontecer ou algum cenário muito claro ser mostrado para mim para que eu trabalhe alguma coisa. Geralmente, eu não faço match odds,
Quase 90% das vezes eu não faço match odds. Então, se eu for fazer alguma coisa nesse jogo, vai ser direcionado para gols, e se for algo no match odds, vai ser algo para alavancagem. Mas para eu trabalhar gols aqui, eu preciso de um Dresden me dando espaço. Se o Dresden sair na frente, é muito provável que ele se feche, mesmo que ele corra o risco de ser punido. Por isso que eu prefiro que o Hamburgo saia na frente aqui. Olho nas bolas aéreas do Hamburgo, principalmente. Tá? Deixa eu dar uma olhada no nosso PDF de apoio, para ver se eu tenho alguma coisa aqui de informação que ajude a gente. Aqui está o jogo do Brighton, aqui o do Dortmund, aqui o jogo do Dresden. Tá? O Dresden dentro de casa, como eu falei, 63% de vitória, 50% dos jogos ele passa sem sofrer gol, tá? Falhou em marcar em 38% dos jogos. O que mais que nós temos aqui de informação? Gols marcados aqui eu já falei com vocês, né? Mais ou menos meio gol por jogo. Sofre 6 gols de bola parada. Sofreu 6 gols de bola parada e o Hamburgo marcou 6. Ou seja, eu tenho um time que marca muito bem de bola parada, que é o Hamburgo, contra um time que sofre bastante. Isso aqui pode me ajudar muito na hora da minha análise. Bolas paradas do Hamburgo podem encaixar. Tá? O Hamburgo sofreu apenas 1 gol de bola parada, então talvez esse fundamento não seja muito bom. O Hamburgo tem sofrido bastante gol de contra-ataque, então isso quer dizer o quê? Que se o Dresden sair na frente, a gente pode ter a oportunidade de buscar contra-ataques do Dresden para cima do Hamburgo, que é um time que vem sofrendo em cima disso. Tá? No geral, o over 2,5 em jogos dentro de casa do Dresden, em média 50% dos jogos, não me agrada muito, e no Hamburgo é pior ainda. Tá? Jogadores importantes aqui do Dresden, você pode pegar esses nomes aqui que são difíceis de falar, né? E os jogadores importantes aqui do Hamburgo, a gente precisa ver se esses jogadores vão jogar, isso influencia muito no jeito e no padrão do time de jogar. Tá bom? Esse PDF vai estar disponível lá para vocês. O que eu venho para buscar nesse jogo inicialmente? Nada. Como eu falei, vou esperar o jogo desencadear com alguma coisa. O que eu posso anotar aqui, claro, não vou nem anotar aqui em jogo para gols. Primeiro eu vou anotar no pior equipe em campo. Aliás, deixa eu anotar aqui sim, né? Que é mais fácil, senão eu vou acabar me confundindo. Dresden contra o Hamburgo. E aqui vamos lá para as anotações. Bolas aéreas do Hamburgo contra ataques do Dresden. Isso se ele estiver na frente, obviamente, né? E possível mercado de gols após o primeiro gol. Porque é muito mais fácil que eu tenha contra o Dresden, no campo do Dresden, mais espaço depois do primeiro gol. Né? Os times se desmontam um pouco, principalmente na parte defensiva. Tá bom? Esse é o meu planejamento para trabalhar aqui. Posso comprar essas bolas aéreas do Hamburgo aonde? De preferência nos gols. Por que eu compraria as bolas aéreas do Hamburgo nos gols? Porque como o contra-ataque do Dresden é bom e o Hamburgo sofre gol de contra-ataque, num contra-ataque de uma bola parada, se eu estou no mercado de gols, qualquer paixão me diverte. Se eu tiver a favor do Hamburgo ou contra o Dresden, eu vou ter que fechar em desespero. Isso aconteceu no jogo do Barcelona, por exemplo, contra o Real Madrid. Eu, no primeiro canto do Barcelona, já vi que eu não poderia comprar o restante, porque os contra-ataques do Real eram muito perigosos e iria custar muito caro. Então, uma bola parada que te cobraria ali 2%, 3%, vai te cobrar 15%, 20%, não vale a pena. Tá bom? Então é isso. Hansa Rostock e Hannover. Esse jogo aqui é feio, hein? Bah! Como diz os nossos amigos do Sul, bah! Que coisa feia. Hansa Rostock tinha dado uma possível melhora nos últimos jogos ali de dezembro. E o Hannover, cara, ele segue patinando e namorando a terceira liga da Alemanha. O Hannover que já foi um time gigantesco, né, na Bundesliga 1, provavelmente ali com vários títulos de Bundes 1, infelizmente sofrendo essa fase horrorosa, e é muito provável que daqui a uns 2 ou 3 temporadas, se não for nessa, a gente veja o Hannover, se não se recuperar, caindo para a terceira divisão da Alemanha. O Hansa, um time muito forte na bola aérea, muito, que mostrou algumas melhorias pelo chão também, pelo jogo terrestre, como diz o futebol americano, mas que é uma defesa, cara, que quando ela tá atrás do placar, defende muito mal. Tá? O Hansa tomou 31 gols contra 27 do Hannover. Vamos ver o desempenho dentro de casa do Hansa. 2 vitórias em 8 jogos. Horrível, né? 14 gols sofridos dentro desses 8 jogos dentro de casa. Como visitante, o Hannover venceu 2 partidas também, fez uma média de menos de 1 gol, quase 1 gol por jogo, e sofreu quase 2. Ou seja, eu tenho 2 defesas ruins contra 2 ataques fracos, né?
E geralmente, nas competições que eu trabalho na Alemanha, eu prefiro uma defesa ruim do que um ataque muito bom, tá? Porque geralmente, além da defesa ser ruim, tem a desconcentração, tem a questão do ambiente do jogo que pode fazer com que no final do jogo a defesa se largue da questão do posicionamento tático, né? Isso acontece muito na Bundesliga 2. Final de jogo, o time precisa empatar, acabou. Esquece linha defensiva, vai todo mundo pro ataque igual louco, parece futebol de criança. E aí a gente tem essa oportunidade, mesmo que o ataque não seja tão bom, dos gols acontecerem, tá? Tô vendo aqui se eu venho para trabalhar gols nesse jogo com mais expectativa do que o outro ou não. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio para ver se tem alguma informação importante pra gente. Hansa Rostock dentro de casa horroroso, né? 25% de vitória apenas, falhou em marcar em 13% dos jogos. Isso é bom. Dentro de casa, o Hansa só não marcou dentro de casa em 13% dos 8 jogos que disputou. Isso é bom. Já o Hannover é horrível. Quase metade dos jogos que ele joga fora, ele falha. Isso é ruim pra caramba, né? Vamos lá. 1,5 gol por jogo marcado, ataque fraco. 0,88% de gols marcados. 0,89 gols marcados fora de casa, ataque fraco. 1,75 defesa fraca, 1,78 defesa fraca. Somando as duas defesas, a gente pode ter alguma coisa boa aqui, mas não para longa exposição. Bolas paradas. Marcou 7 o time do Hansa, como eu falei para vocês, é um time bom nesse fundamento, e sofreu 7 o time do Hannover. Então a gente tem um match aqui, né? Vamos ficar de olho nessas bolas paradas do Hansa contra essa defesa fraca de bola parada do Hannover. Já o Hannover tem um aproveitamento fraco, mas o time do Hansa também sofre. Então, é um critério. Vamos anotar ali, para a gente não esquecer, no nosso critério. Vamos lá. Opa. Hansa Rostock contra o Hannover 96. Primeira coisa, bolas aéreas. Aqui eu vou deixar bolas aéreas no total, porque o Hansa também defende mal, tá? Isso é importante. Vamos voltar para o PDF, ver se tem mais alguma coisa aqui. Gols de contra-ataque, normal, nada muito fora do padrão, tá? Aqui, na situação de gols de 2,5 dentro de casa, o Hansa puxa a gente para uma expectativa um pouco maior, o Hannover já segura a gente um pouquinho, tá? Os melhores jogadores aqui. Eu estou evitando falar o nome porque é difícil, cara. Eu posso, obviamente, soltar um alemão aqui e tá errado. E é muito, muito provável, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês e também vou deixar no PDF do apoio desses jogadores importantes que a gente tem que ver na hora que a escalação sair. A escalação geralmente sai 1 hora antes do jogo. Eu olhando para a cotação, você deve me perguntar, não vale a pena um match odds? E eu não trabalho. Eu não gosto de me expor em match odds na Bundesliga 2, mesmo com uma stake menor, porque já foi o tempo onde eu caí nessa pegadinha, nesse canto do vigário, porque é muito difícil. Geralmente um time que está melhor, ele acaba sofrendo e aí você fica ali achando que a sua leitura está errada e na maioria das vezes não está. É mesmo o estilo da competição, tá bom? Então se eu for trabalhar gols aqui, deixa eu já fechar esse parênteses aqui com vocês. Nenhum desses jogos eu viria para trabalhar longas exposições. O que é longa exposição? 4,5, 5,5, até um 3,5, né? Na maioria desses dois jogos aqui, aliás, nos dois jogos, se eu for trabalhar alguma coisa, eu vou trabalhar com um cenário de 3 gols. O que isso significa? Que se já tiver 1-0 eu tiver espaço, no máximo eu vou buscar 2. Se tiver 1-1 ou 2-0 e se tiver espaço, no máximo eu vou buscar 1. Tá bom? Fechou? Esse é meu planejamento para a Bundesliga 2. Vamos fechar então falando sobre Bundesliga 1, onde nós temos Borussia Dortmund contra o Freiburg. Tá bom? Começando pela classificação, o Dortmund dentro de casa é o segundo melhor mandante da competição. Era o primeiro, mas o Dortmund foi lá recebeu o Bayern em casa e acabou tomando um sapeco, né, como de costume. Dentro de casa, o Dortmund marcou 26 gols. Isso dá uma média de quase 3, aliás, quase arredondando mesmo, 3 gols por jogo. Isso é muito forte no ataque. E apenas 12 gols sofridos. Para um ataque tão forte, é uma defesa até muito forte também, 12 gols em 9 jogos. Isso aí compensa muito. E fora de casa a gente tem um Freiburg que é muito bom visitante, com 15 gols marcados, sendo desses 15, 6 apenas do Borussia Mönchengladbach. Isso quer dizer que no normal não ia estar tão forte assim, né? É um time que sofre e marca poucos gols, tirando, obviamente, esse jogo aleatório contra o Gladbach.
e que sofreu apenas 7. Então eu tenho 2 boas defesas contra um ataque excepcional do Dortmund e um ataque que eu não posso chamar do mesmo o Freiburg, porque aquele jogo contra o Gladbach foi atípico, tá bom? Isso precisa ser muito bem pautado, porque senão eu posso olhar aqui e falar, opa, 15 gols, vamos lá que vai... Calma, tá bom? Meu cachorro tá querendo sair? Tá não, deitou de novo. É o biscoito. Fechou. Vamos lá então? O que eu quero ver? Primeiro, obviamente, a escalação. Eu preciso que alguns jogadores aqui importantes estejam em campo. Deixa eu te mostrar como é importante alguns jogadores nesse time do Borussia Dortmund contra o Freiburg. Cadê o jogo do Dortmund? Tá aqui em cima? Tá aqui, ó. O Haaland marcou 13 gols na equipe do Dortmund até o momento, tá? O Brandt, que está fazendo uma boa temporada, marcou 5 e o Marco Reus marcou 4. Esses 3 caras precisam estar em campo. Isso é muito importante. Pelo que eu estou vendo aqui, o Brandt não está na escalação titular. Não sei se machucou, não sei se vai começar no banco, mas isso é importante, tá? Como assistência, o Bellingham, o Reus e o Brandt. De novo, o Brandt aparecendo aqui como um jogador importante que tem que estar em campo, tá bom? O Freiburg, nós temos aqui os artilheiros com 4 gols cada um. Provavelmente eles vão estar em campo. É um time que machuca pouco também, né? O Zalai, que está aqui, o Grifo, o Roller e tem mais um, Linhart. Esse Linhart não está, mas deve estar no banco. Isso é importante também dar uma olhada. Ah, mentira. Olha isso aqui, ó. Eu já vou falar isso para você, você vai entender por quê. O Linhart é zagueiro e ele marcou 4 gols. E por quê? Deixa eu te mostrar um dado aqui que é importantíssimo. O time do Freiburg é o time que mais marcou de bola aérea na competição da Bundesliga 1. Mais do que qualquer outro. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente os zagueiros altos do Freiburg façam diferença. Então eu tenho um Dortmund que marcou 5 gols de bola parada e sofreu 5. E um Freiburg que marcou 12 e sofreu 3. Então eu posso juntar essas informações aqui e ficar muito de olho nas bolas aéreas dos dois times, mas principalmente do Freiburg. Os contra-ataques também. O Dortmund, quando está atrás do placar, ele sofre gols de contra-ataque e quando ele está à frente, ele usa muito isso para marcar gols, tá? Por si só, já chama bastante a gente para trabalhar o mercado de gols. Olha isso, 89% dos jogos em casa do Dortmund tem mais de 2,5 gols, né? E o Freiburg, como é um ataque que vem sendo carregado pelas bolas aéreas e pelo aquele jogo contra o Gladbach, não é tão bom assim. Vamos dar uma olhada aqui, ó, com mais afinco, 89% de vitória dentro de casa. Jogos onde ele falhou em marcar, 0. Marcou em todos os jogos dentro de casa. Os jogos do Freiburg que ele falhou em marcar também foram poucos fora de casa. É um time que marca pouco, mas marca, então isso ajuda bastante a gente. Média de gols do Dortmund, 2,89, quase 3, né? E sofreu uma média de 1 gol por jogo. E uma média de gols do Freiburg não é ruim, mas lembrando, está sendo inflacionada por aquele jogo contra o Borussia Mönchengladbach. O time do Freiburg não toma muitos gols de contra-ataque, mas se o Dortmund estiver na frente, isso pode abrir uma cratera. Afinal de contas, nós temos um Dortmund que usa muito bem este fundamento. Beleza? Então, assim, com todo respeito, fiz várias voltas, mas eu venho para trabalhar gols nesse jogo. Inicialmente, cadê? Tô aprendendo a usar isso aqui ainda. Isso aqui é uma ferramenta de grife. Aí, ó. Dortmund, brincadeira, tá? Dortmund e Freiburg. Se eu abaixar a tela fica bom, né, Theo? Aí. Uma cotação do Dortmund de 1,50 é uma cotação de back? Me pergunta você, meu caro gafanhoto. Depende do seu padrão de leitura. Para mim, já cascudo no Dortmund, ele não me engana mais, tá? Muitas vezes o Dortmund está bem e mama. E tá mal e faz. E é difícil pegar gol do Dortmund. Se você pegou um gol do Dortmund esse mês, cara, se for no primeiro tempo ali, aquele padrão de back, se sinta privilegiado. É raro. Ao longo do ano tu vai pegar pouquíssimos. Então toma cuidado com isso. Eu não venho para trabalhar match odds, não para back Dortmund.
Talvez para uma alavancagem no final, afinal de contas o Dortmund vem de uma bela virada, mas aí a gente vê o que reserva para a gente as cenas dos próximos capítulos. Tá? Em relação à complicação e correção de odd, eu acho que a odd do Hamburgo está bem colocada, a 1,80 e poucos, e acho que a odd do Dortmund também é por ali, porque tem um ataque muito bom dentro de casa. Tá bom? Vou fechar o vídeo pedindo novamente para você deixar o like nesse vídeo se você chegou até aqui e se inscrever no canal, que é importante ativar as notificações. Clicar aqui embaixo no meu Telegram e me seguir por lá para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Tem o meu Instagram também, que é o Cariocatel. E lembrando, curso gratuito de trade esportivo que vai te ajudar muito. Estou ali, inclusive, mudando o visual dele para deixar um pouco mais profissional. Sou eu que faço tudo nessa empresa Theo Borges aqui, sou eu que vou fazendo tudo devagarzinho, né, quando eu tenho tempo. Lembrando, super cotação de 20 para o City vencer o Chelsea e um 5 de graça. Não deixa de se inscrever pelo link aqui do canal para você me ajudar. Fechou? Vejo vocês no Telegram, no Leitura. Eu acho que ainda tem 1 ou 2 cupons de desconto, como eu falei para vocês, para usar o código BDM. E vejo vocês também amanhã em mais um Bom Dia Mercado. Muito obrigado pela companhia. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma aqui neste planejamento. Fique bem, gestão de banca e foco na leitura. Um abraço.